Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista, hoje com o arquiteto Carlos Castanheira. Muito obrigado por ter vindo aqui ao TDM Entrevista. Assinou um dos mais emblemáticos trabalhos de arquitetura na China nos últimos anos, juntamente com Cisa Vieira, um trabalho que ficou conhecido como o Edifício sobre a Água, um projeto de um edifício de escritórios de um complexo fabril na província de Jiangsu. Este trabalho foi distinguido pelo prestigiado Arch Daily. Foi um projeto fora de comum. Foi. Todos os projetos são fora de comum. Isso é o que é a coisa boa na arquitetura, a gente ter a possibilidade de fazer sempre coisas diferentes e nunca ser repetitivo. É um trabalho interessante também por isso. Este trabalho é um trabalho, como tenho quase todos os trabalhos feitos na Ásia, em parceria com o arquiteto Álvaro Cisa, também conhecido por Cisa Vieira, e é uma encomenda de um cliente nosso, que já tínhamos feito outros trabalhos, de Taiwan. Portanto, é um investidor grande em Taiwan, na China, e ele tinha começado um complexo grande, muito grande, sobretudo para os nossos limites portugueses. Nossos padrões. Nossos padrões. É uma coisa muito grande que tinha previsto, portanto, a necessidade de um grande reservatório de água para alimentar a fábrica, e sobre esse reservatório, no plano da fábrica, havia um edifício que era o edifício central de escritórios. E ele convidou-nos para fazer esse edifício. Portanto, é um edifício que não é muito habitual, também não é nada de novo, mas é um edifício que, em vez de estar em terra, estava sobre a água. Portanto, o que nos trouxe alguns problemas diferentes e, por isso, mesmo interessantes para o projeto. Procurou-se também algum contacto com o pensamento chinês, com a filosofia chinesa, ou não? Não somos sempre obrigados. A gente não tem, digamos, no nosso... não levamos na nossa bagagem esse conhecimento, não o temos muito profundo, mas os clientes e até as equipes locais acabam por nos chamar a atenção de que há coisas que é preciso tomar atenção, outras que menos interessantes, mas também poderiam ser tomadas em conta. Por exemplo, neste caso em concreto? Como se entra no edifício, como circula, há alguma hierarquia também, mas quer dizer, sobretudo como se entra, como as coisas estão orientadas, são sempre um fator muito importante. Que indicações é que lhes foram dando neste particular? Anda sempre tudo muito à volta da sorte, o que dá sorte, o que não dá sorte. Se entrar, por exemplo, entrar por norte, geralmente não dá muita sorte, portanto tem que se entrar por sul ou por nascente. Depois temos a questão, digamos, da colocação de mesas e cadeiras, como é que, por exemplo, no escritório principal, portanto, do patrão, qual é a relação da secretária com a entrada desse escritório. Portanto, tem tudo a ver com uma série, digamos, de que depois nós, como temos isto é um processo bastante interventivo de toda uma equipe, não somos só nós a trabalhar. Portanto, isto acabamos por fazer as necessárias adaptações ou correções para que achamos por bem. Se alguma coisa não estiver bem, também cá estamos para dizer que não. Diz que ter um bom cliente é fundamental e que isso não tem só a ver com dinheiro. Refere-se a estas questões, por exemplo? Sim. O cliente ser bom, e quando dizemos bom, que esteja interessado em fazer qualidade. Não é obrigatoriamente um cliente rico. Se for, também ajuda, como obviamente. Mas, sobretudo, que esteja interessado em fazer qualidade. Mas é o que sabe o que quer à partida ou que está mais aberto a sugestões? Não precisa obrigatoriamente saber mas o que ele quer é que seja qualidade. Não quer que seja quantidade, nem que também esteja muito preocupado, digamos, em contar os cêntimos todos, como se costuma dizer. Portanto, porque, como dizemos nós bem em Portugal, o que é barato sai caro. Portanto, se a obra for muito barata, obviamente, essa vai implicar em muita manutenção e, obviamente, um edifício que irá envelhecer muito rapidamente. Isso, se calhar, até nem funciona tão bem para o que se desejava. Este edifício sobre a água tem alguns traços da arquitetura portuguesa. Acha que deu visibilidade à arquitetura portuguesa, aos arquitetos portugueses na China, que tem vindo a aumentar de número nos últimos 10 anos, eram meia dúzia há cerca de uma década, agora são várias dezenas. Acha que teve também esse mérito? Bem, há duas questões muito importantes. Primeiro que nós felizmente, fomos convidados para fazer este trabalho, não é? E, infelizmente, há muitos arquitetos portugueses na China, porque há pouco trabalho em Portugal.
há uma produção grande, digamos, de jovens arquitetos. Houve também uma recessão no trabalho nas ex-colónias e Brasil. Havia muita gente a trabalhar, sobretudo para Angola, mas também para Moçambique e para o Brasil. Isso, portanto, reduziu muito, o que obrigou realmente a muita gente a procurar outro tipo de trabalho e noutros sítios, né? Para a Ásia, é fácil perceber que há muita gente jovem. Há muita gente que gosta de arriscar, gosta, portanto, digamos, de ir mais longe do que o conforto ali perto de nós, né? Porque realmente Angola, Moçambique, apesar de ser longe, tem algum conforto da língua, de alguma maneira de estar bastante semelhante. É também uma experiência interessante numa primeira fase da carreira, uma experiência no exterior. Alguma que muitas vezes depois se prolonga por muito tempo, porque às vezes a volta não é assim tão fácil. Portanto, isto é um fator realmente que não é assim tão positivo, não é? De qualquer maneira, os arquitetos portugueses, mesmo até os jovens arquitetos portugueses, são muito bem conceituados. Por exemplo, neste momento, agora não, já digamos, está praticamente esgotado o mercado, mas na Suíça, que é um mercado muito, muito exigente, somos muito bem recebidos, somos bastante mais bem recebidos do que outros estudantes, jovens arquitetos, também da Europa, portanto, de Espanha mesmo e de França. Portanto, eu quero dizer que realmente a nossa formação é bastante boa. E isto tem a ver realmente com uma escola, digamos assim, há quem não concorde muito com esta palavra, mas que se veio fazendo aos poucos, digamos, exatamente na procura da qualidade e na exigência da qualidade. Subiu-se o padrão, subiu-se o standard, digamos assim, e como tal as respostas estão a ser bastante melhores. Não é? Mas acha que são cada vez mais reconhecidos também na China? Sim. Eu tenho tido alguns contactos, não só aqui em Macau, mas também na China, com portugueses. Somos sempre em menor número, né? Portanto, eu vou a um escritório grande e encontro 2 portugueses e depois encontro 3 ou 4, 5 ou 6 espanhóis. Portanto, mas isso tem a ver também com o problema da escala, não é? Mas são muito bem recebidos, estão em posições bastante interessantes e tem a ver realmente não só com o trabalho que é feito pelos arquitetos mais consagrados, mas também com a formação que eles têm. Este projeto, o Edifício sobre a Água, foi assinado por Cisa Vieira e pelo arquiteto Carlos Castanheira. Como é que se faz um projeto destes a 4 mãos? Estas 4 mãos são umas mãos muito antigas. Eu fui aluno do Cisa Vieira comecei em 76. Em 77 já comecei a trabalhar com ele. Ainda como estudante, continuo, sim, como estudante, e continuo a trabalhar. Trabalhámos por esse mundo fora. Portanto, há 40 anos, digamos que temos este partnership, como agora se chama, em que há trabalhos que fazemos em conjunto, há trabalhos que não fazemos em conjunto. Na Ásia temos feito sempre tudo em conjunto. Trabalha mais em conjunto em projetos fora do país? Pode-se dizer isso? Também fizemos alguns em Lisboa. Eu também tenho o meu escritório, faço os meus trabalhos independentes, ele faz os dele, obviamente, e quando achamos por bem, fazemos coisas em conjunto. Fizemos, por exemplo, o Chiado, do qual ganhámos recentemente o Prémio Valmor, o chamado Terraços do Carmo, portanto, também em Lisboa. Portanto, quer dizer, estas parcerias que o Cisa Vieira faz, não só comigo, mas também com outros, que também faz, por exemplo, com o Eduardo Souto Moura, tem a ver com o tipo de trabalho, mas também com a necessidade, digamos, de colaboração, porque em Portugal, ao contrário de outros países, os escritórios são bastante pequenos e nós pretendemos mantê-los pequenos e realmente fazer este tipo de parcerias para dar resposta às necessidades, em vez de ter estes mega escritórios que também têm os seus problemas, como por exemplo, existe aqui na China, não é? Falando precisamente da China, é ou não verdade que a qualidade da construção continua a ser inferior à construção que se faz na Europa? O standard é mais baixo do que na Europa, né? Apesar de haver legislação suficiente na China. O grande problema é a velocidade e uma espécie, diria quase de preconceito que existe nos chineses, em geral, que é preciso fazer tudo depressa, que são muito rápidos. Eu não concordo, acho que não são assim tão rápidos como isso. Acho que quando fazem muito depressa não fazem bem. E em grande. Não é? E em grande. Em grande, muitas vezes, é um problema, digamos, também de escala, de organização e de número de pessoas também, e máquinas que existem na China, mas também existem por outros lados. Também fazemos
obras bastante grandes na Europa. Por exemplo, há relativamente pouco tempo fizemos o metro do Porto, que era na altura a maior obra da Europa que estava a decorrer. Portanto, também somos capazes de fazer isso. E isto feito em Portugal, nem sequer na Alemanha. Portanto, a gente também somos capazes de fazer coisas grandes e com o tempo e com os custos bastante controlados. Na China, o que tenho visto é edifícios que acabam e que mal acabam precisam de manutenção. E isto tem muito a ver não só com a pressa, mas também com uma grande dificuldade que eles têm de encontrar pessoas com qualidade. Portanto, a explosão que ainda está a acontecer, de crescimento na China, não acompanhou portanto, o ensino. Portanto, e na construção, o ensino faz muito pela experiência. Não é? Um mestre, como se dizia há muitos anos em Portugal, um mestre faz ao longo de uma vida, não é? Não é para lhe dar uma colher, de massa para as mãos ou um martelo que ele passa a ser carpinteiro. Portanto, é preciso ter algum despesa. E isso não acontece. Portanto, esta migração que existe na China, portanto, um agricultor chega a Xangai e de repente, de um dia para o outro, está a sentar tijolo, ou está a sentar, portanto, e não sabe. E também não tem muito quem o acompanhe. E este é um grande problema. Portanto, é um grande problema que muitas vezes demora a fazer. Mas eles fazem bem. Nós temos... A gente às vezes vai a um hotel, e é um hotel bom, e as coisas estão bem feitas. Portanto, eles também conseguem fazer. É uma questão, digamos, de coordenação e de exigência. Nós podemos dizer que os nossos trabalhos até agora têm sido bastante bem construídos, porque o cliente nos apoia, portanto, exige essa qualidade, e também porque nós mantemos um apoio muito grande, portanto, um controle bastante grande à obra. Eu viajo muito, tenho também, parte da minha equipe também viaja, temos reuniões constantes, visitas à obra, portanto, nós também não fazemos isto por correio, digamos, também a nossa presença é fundamental. Quantas vezes veio à China para acompanhar este edifício sobre a água? Pois não venho só para um projeto, eu dou uma volta. Eu, neste momento, a minha vida está mais ou menos coordenada em que estou 4 semanas em Portugal e 2 semanas em viagem. E nestas 2 semanas vou a Taiwan, vou à China a vários sítios, venho a Macau e vou à Coreia, onde também temos ainda trabalho. Portanto, quer dizer, eu vou a vários sítios, mas sei, o Building on the Water, o edifício na água, talvez pelo menos a Hawaiian, que é o sítio onde está feito, 30, 40 vezes. Portanto, muitas vezes. Falava da construção, da qualidade da construção no continente. Falando de Macau, este é um problema conhecido aqui no território e considera que, por aquilo que conhece, que a situação está ou não a melhorar? Disseram-me que havia uma crise há pouco tempo e geralmente as crises têm essa vantagem, né? Portanto, dá um pouco de tempo, obrigam a fazer uma seleção e muitas vezes a qualidade, há algumas pessoas que se vão embora e, como tal, há algum acalmar que obriga a uma certa qualidade. O que eu conheço, e eu venho aqui em trabalho, e obviamente também já estive alojado a convite dos clientes até para ver, em quase todos os hotéis, até os novos de Macau, portanto, até para ver as diferenças, ver as qualidades. Acho que fazem bem. Não me refiro ao gosto. O gosto é uma outra questão. A qualidade, os acabamentos são bons. Depois, como disse há pouco, a questão do gosto é uma questão mais duvidosa. Mas isso... Os gostos discutem-se ou não? Os gostos têm que ser discutidos, até para, quando mais não seja, para haver alguma evolução. Portanto, obviamente, há pessoas que não estão disponíveis à discussão e até porque estão seguras daquilo que gostam. O nosso método é quase esse, é a discussão. É pôr em causa o próprio que fazemos e o que os outros fazem. E só com essa discussão, portanto, é que chegamos à próxima etapa, que depois será sempre evolutiva. Mas aqui, obviamente, agora penso que estamos a falar na mesma coisa, estamos a falar, digamos, deste grande boom de grandes hotéis, desta zona lúdica. É uma arquitetura lúdica, não é uma arquitetura para viver.
acho que quando se quer viver tem que ser diferente. E esse é um pouquinho que eu acho que falta em Macau, que é preciso, neste momento, dar um pouco mais de atenção à parte vivencial, porque não é só a zona lúdica. E em relação à qualidade da construção, no que diz respeito à habitação, como é que olha para esta questão? Fui ver, meramente por acaso, fui visitar alguns condomínios recentemente acabados e em venda, e fiquei bastante surpreendido, mas é uma surpresa, não é uma grande surpresa, porque aqui na Ásia é muito comum. Como é que se faz edifícios tão caros, com tanta tecnologia e depois com tão pouca preocupação ecológica? É quase o oposto do que hoje estamos na Europa. Na Europa estamos super focados na ecologia, estamos muito preocupados com o consumo de energia, seja ela qual for, por toda ela cara. Aqui não. Aqui faz um apartamento que é muito caro, custa muito dinheiro, com um belíssimo elevador, com uma belíssima recepção, um bom ar-condicionado e depois uns vidros simples que obrigam, portanto, e depois Macau, naturalmente, um sítio com um clima fantástico, tem os seus problemas, não é? E, portanto, que obriga, obviamente, para estar confortável, a um consumo de energia muito grande. Isso é que me surpreende. Depois, obviamente, me surpreende que há bastante habitação por renovar, que poderia ser bastante interessante, é o que está a acontecer agora, sobretudo em Portugal. E, obviamente, em Portugal está a acontecer muito para fins turísticos, mas, de qualquer maneira, a cidade está a ser renovada, o centro da cidade está a ser renovada, e eu acho que, neste momento, Macau é o que precisava, realmente era um pouquinho menos de atenção à parte lúdica e mais ao centro histórico e à renovação, e que acho que é bastante interessante, bastante agradável viver na cidade. Está envolvido precisamente num projeto de renovação de um hotel aqui em Macau, o Hotel San San, na Praça Ponte e Horta. Fale-nos um pouco sobre este projeto. Isso foi um convite que os irmãos proprietários deste edifício nos fizeram. Eu, como sempre, venho visitar o local, discuto o projeto com o Cisa Vieira, se é interessante, se não é interessante, gosto ou não gosto dos clientes, porque há clientes que à primeira logo não há aquela empatia como tal, logo no início descartamos, temos essa possibilidade de descartar essa encomenda, esse pedido de trabalho. Aqui foi ao contrário, eu estive para vir cá logo a seguir a acabar o meu curso. Na altura o Cisa Vieira estava a fazer o plano, o plano da expansão da cidade, que acabou por ser feito. Precisava de gente, eu estive quase para vir, acabei por não vir, acabei por, em vez de vir para Macau, ir para a Holanda, e sempre tive esta curiosidade de Macau. Macau, até pela história, foi sempre uma grande curiosidade. E quando vim cá pela primeira vez, não sei, talvez há 3, 4 anos, gostei imenso. Pronto, e foi essa a minha reação para o CISA. Gostei do sítio, gosto muito das pessoas, acho que podíamos fazer. Não é propriamente um trabalho habitual para nós, uma renovação, assim, uma renovação deste tipo de edifício, mais uma renovação do centro histórico, estamos bastante habituados e é bastante comum fazermos. Mas foi um projeto que abraçámos, talvez não imaginando que haveria tanta burocracia, tanta dificuldade, mas é um trabalho que abraçámos e vamos até ao fim da obra. Que dificuldades é que estão a enfrentar? É assim, para tentar ser muito claro, nós não temos dificuldades nenhumas na Ásia. Portanto, temos, como disse há pouco, nós estamos organizados, tenho a minha equipe, e depois, quando chegamos, temos uma equipe local. Essa equipe local trata das dificuldades. Obviamente, são postas dificuldades. Imagino que há alguma coisa que não está bem, a entrada do edifício está ilegal, é preciso corrigir. Mas há uma relação muito direta entre nós e a equipe local, e depois com a equipe local que negocia, que discute com as entidades locais. E isso é muito fácil, contrariamente ao que acontece em Portugal.
Portugal também temos essas dificuldades, em integrar nas várias entidades, que são muitas, digamos, o projeto, porque tem que ser aprovado por várias entidades. Aqui em Macau é igual, talvez um pouco mais complicado. É igual em Portugal. Eu digo que nós saímos de Macau, mas deixámos cá toda a burocracia. E, entretanto, em Portugal houve alguma evolução que me parece que aqui é urgente a ter. É preciso simplificar processos para que seja a vida mais fácil, porque é urgente que seja mais fácil os procedimentos para que a cidade seja renovada, e refiro-me sobretudo, obviamente, à parte antiga, ao centro da cidade, sendo mais expedita. Já agora, o que é que poderia ser então melhorado para que estes processos sejam mais rápidos? Alguma coordenação entre a legislação, que penso que falha alguma coisa, e alguma facilidade de diálogo com as instituições. O arquiteto tem-se destacado em Portugal, não só, mas também pela questão dos projetos em Madeira. De resto, foi o vencedor do primeiro Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira, em 2013. A Madeira está na moda em Portugal? A Madeira está na moda, não é só em Portugal. A Madeira está na moda, está também no estrangeiro. Já aparecem agora projetos de arranha-céus, que é uma palavra engraçada, um pouco antiga. Arranha-céus em Madeira. Há várias publicações. Há vários tipos de arquitetura em Madeira. Há a arquitetura, digamos, normal, revestida à madeira, e há a arquitetura que usa a madeira como estrutura, como acabamento. Portanto, eu sou mais desse lado. Portanto, a arquitetura de madeira, portanto, uma casa ou um edifício que é feita com uma estrutura de madeira, com acabamentos de madeira. Portanto, toda em madeira. Toda em madeira. Portanto, não é uma casa que parece que é de madeira. Foi um gosto, acho que vem desde a altura que era estudante, sempre achei interessante. Nunca percebi porque é que tão de repente deixou de ser habitual trabalhar em madeira. Portanto, houve outros materiais, por razões económicas, que se sobrepuseram ao uso da madeira, mas penso que é um material muito nobre e que ultimamente tem vindo a prevalecer, até por umas questões ecológicas também. Não é? Quais é que são, então, as principais vantagens e desvantagens da utilização da madeira? Nestes termos. Há uma questão de gosto, obviamente, mas há, sobretudo, uma questão de conforto e é um material que, sobretudo, me interessa porque não só pode ter as funções, digamos, de estruturais, mas, ao mesmo tempo, já de acabamento. Enquanto há alguns materiais que são essencialmente estruturais e depois são, digamos, revestidos, são escondidos por outros, a madeira, na minha opinião, é quase um crime escondê-la. Portanto, a sua aparência, na minha opinião, é muito confortável, não só visualmente, mas também no conforto de quem está. E saber trabalhar a madeira é muito interessante. Os carpinteiros são, geralmente, uma profissão muito interessante, porque têm um respeito pelo material, porque é um material que praticamente não permite emendas. Portanto, e como tal, tem que se pensar antes. E eu sou muito a favor de pensar antes, não o pensar depois. Pensar antes para depois não fazer asneiras. E como tal, isto obriga a uma programação da obra muito interessante e a obra desenvolve-se de uma maneira muito agradável. E os resultados, na minha opinião, eu vivo numa casa de madeira feita por mim, portanto, projetada por mim, e acho que é de um conforto bastante superior a outras. Poderá, em alguns casos, sair mais barato em comparação com a construção normal, digamos assim, mas o prazo de vida, a esperança de vida destes projetos é ou não inferior? Essa questão da esperança de vida por acaso, esta semana tivemos uma conversa na China, que eu acabei de chegar da China, sobre esse assunto. E saiu um artigo há pouco tempo que na Alemanha agora a esperança de vida de um dos edifícios tem que ser legalmente 200 anos. E na China parece que ainda estamos nos 20, 25. Portanto, tem a ver também a atitude que se tem perante os edifícios. Não é? Há edifícios que são construídos, depois nunca têm manutenção. Como tal, ao fim de 10 anos, até menos,
a solução é mesmo a demolição. A madeira, eu conheço casos, não só mundiais, mas na China bastantes, que edifícios com 300, 400, 500 anos. Eu conheço um caso com mais de 1000 anos. Portanto, quer dizer, não é por aí que a madeira é melhor ou pior. Depois há também críticas à madeira por questões, digamos, de segurança contra incêndios. Há pessoas que não sabem que quando há um incêndio no edifício de betão, o edifício está pronto a ser demolido, porque as transformações do betão depois do incêndio não garantem nenhuma segurança daquele edifício. Portanto, não há assim uma direta relação entre a segurança. O que há neste momento como problema grave é que há um preconceito das seguradoras em fazer o seguro de construções em madeira. E isso leva a que muitos possíveis clientes de casas de madeira não avancem para essa solução. Nós, antigamente, cada casa era um castelo. Portanto, era para mim, eu fazia o castelo, na esperança que o meu filho ficasse com o castelo e que depois o meu neto ficasse com o castelo. Era uma espécie, digamos, de uma coisa que tinha que predominar. Agora, a questão é diferente. Não digo que estejamos a fazer construções descartáveis, que isso também não é, digamos, de grande responsabilidade ecológica, mas também já não há tanto essa preocupação, até porque a nossa mobilidade da própria família já não é como antigamente. Portanto, já não há aquela preocupação de que a casa tem que ficar para o meu filho, geralmente o filho verão, mas portanto, não há essa grande preocupação. As coisas mudaram e é preciso, primeiro, preocupar-nos com o nosso conforto e com aquilo que estamos seguros que queremos fazer. Voltando um pouco à questão da durabilidade, é mais fácil que seja mais curta em comparação com um edifício normal, não é? Se for mal feita, porque se for bem feita, dura o mesmo que os outros edifícios. Em relação à questão dos preços, sai mais barato ou não? Não, depende. Não sai mais barato. O único país que eu conheço onde a construção em madeira é mais barata é o Japão, porque nunca perderam a tradição, têm uma grande indústria e conhecimento de construir madeira. É muito rápida, porque portanto, a construção de madeira é muito feita, digamos, em oficina ou em fábrica e depois é montada, portanto, que tem vantagens, digamos, o espaço de construção é muito curto e, portanto, é mais barato no Japão. Em Portugal não há diferença, estamos falando do mesmo tipo de construção, obviamente, com a mesma qualidade, com o mesmo tipo de conforto, é idêntico, muito idêntico o preço. Quanto é que custa uma casa em madeira? Eu só lhe sei dar os preços, mais ou menos, em Portugal, mas anda por volta dos 1.000, 1.200 euros metro quadrado. O mesmo que uma casa normal. Muito bem, estamos a chegar à reta final desta entrevista. 7 dos 70 finalistas de todo o mundo do Prémio Edifício do Ano 2016 da Arch Daily, que já foi referida aqui, eram portugueses, 10% dos finalistas, um deles era também um projeto seu. 3 dos vencedores eram portugueses. A arquitetura portuguesa está a atravessar uma fase interessante nesta altura. A arquitetura, sim. Os arquitetos, nem tanto. A arquitetura portuguesa está bastante reconhecida, porque houve uma grande evolução no ensino, houve um grande reconhecimento lá fora e também internamente nos arquitetos. Isso deve-se também à grande exposição que alguns arquitetos tiveram a nível internacional, também a nível nacional, e os resultados melhoraram. A fasquia subiu, e é um pouco comparável, digamos, um pouco como no atletismo, aqui há uns anos. O Carlos Lopes foi campeão olímpico e houve muita gente a correr. E começou muita gente a correr bem. E neste momento também temos um nível bastante bom, internacional, não só de homens como de mulheres, a um alto nível da competição. Aqui é um pouco a mesma, não é propriamente uma competição desportiva, mas tem a ver com isso, tem a ver com levantar a fasquia, que obriga a que todos comecem a trabalhar mais e melhor. E isso tem tido estes resultados, que são muito interessantes, e não são só ao nível, digamos, da arquitetura ou da construção. Há cerca de um mês, o Manuel Mateus, arquiteto, que faz parceria com o Francisco, que é irmão, ganhou o Prémio Pessoa, que é um reconhecimento não só a nível, digamos, do mundo restrito da arquitetura, dos premiados da arquitetura, mas é um prémio mais abrangente. E isso demonstra que a arquitetura está a ser reconhecida. Os arquitetos não estão a ser reconhecidos
porque há várias polémicas. Uma é os próprios honorários, que são baixíssimos. O próprio Estado é o primeiro a não respeitar algumas regras que estão instituídas e que são básicas, para além de que há uma polémica muito recente em que há um grupo parlamentar que está prestes a aceitar que a atividade da arquitetura, portanto, a profissão da arquitetura, seja também exercida por engenheiros. Portanto, o que seria um absurdo, seria tanto absurdo como eu passar a fazer trabalhos de engenharia, não é? Isto é um problema grave, é um problema muito sério e bastante inesperado num país civilizado como o nosso, quer dizer, que haja uma profissão que começa a fazer trabalhos de outra profissão. Portanto, é um momento que ainda não está decidido, mas é um momento que poderá ficar muito negro na história da arquitetura, em que, com tantos e tão bons arquitetos portugueses, a dada altura os engenheiros também possam fazer arquitetura. Arquiteto Carlos Castanheira, vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.